E aí, galera, simbora para a resolução de mais uma questão. Na montagem de uma cozinha para o restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, a economia de gás. A taxa de condução do calor depende da condutividade de cada material, de sua área A, da diferença de temperatura e da espessura D do material, sendo dada pela relação. Lembrando, pessoal, essa equação aqui que a questão forneceu para a gente é a equação de Fourier, tá? Em que essa razão aqui da variação da quantidade de calor pela quantidade de tempo é igual à propriedade que a gente chama, né, de fluxo de calor, certo? Então, esse fluxo de calor vai ser igual a K, que é a constante de condutividade desse material, vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura do material. Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por. Essa outra expressão aqui, pessoal, que também é para o cálculo do fluxo de calor, a gente utiliza quando a gente tem paredes compostas, tá? Ou seja, dois materiais que estão colados, próximos um dos outros, que têm constante de condutividade diferente. E aí ele diz, olha, que D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para as panelas são o alumínio, que tem constante K igual a 20 watts por metro Kelvin, o ferro, que tem a constante 8 watts por metro Kelvin, o aço, combinado com o cobre. Tá? E o aço combinado com o cobre, que tem a constante tá? Do aço, vale 5 watts por metro Kelvin, e a do cobre, que vale 40. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta de metade da espessura em cobre e metade da espessura em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é. Primeira coisa, pessoal, para a gente primeiro entender a questão, né? O que é que a gente tem que buscar nessa questão? Qual vai ser a mais econômica? A mais econômica, galera, vai ser aquela, como a questão forneceu para a gente, tá? Que permitir um maior fluxo de calor. Olha aqui, bora reler o que diz aqui no início da questão, olha. Na montagem de uma cozinha para o restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz o maior calor, ou seja, que permite o maior fluxo de calor através dela, é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, vai se ter economia de gás. Então, a mais econômica vai ser aquela que vai permitir o maior fluxo de calor. E a menos econômica, aquela que permitir, claro, o menor fluxo de calor. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai ter panelas, tá? Que são feitas de materiais diferentes, que vai ser colocada no fogo. Bora dar um zoom aqui, justamente na base dessa panela, onde eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter a espessura dessa panela aqui, tá? Aqui em cinza é justamente a base dessa panela. Eu botei bem grande só para a gente visualizar isso melhor, tá? Mas seria justamente a base da minha panela, que tem uma espessura que ele chamou de D. A parte de dentro dessa base, ela vai estar exposta ao alimento que está ali cozinhando, que tem uma temperatura T2. Já a parte de baixo, né, a parte externa, vai estar exposta ao próprio fogão. Então, vai estar ali a uma temperatura T1. A temperatura T1, claro, é maior do que a temperatura T2, o que significa que a gente vai ter o fluxo de calor nesse sentido aqui, né? Das chamas do fogão até o alimento que tiver dentro da minha panela. Beleza, pessoal? Claro que, como a questão forneceu para a gente também, há a possibilidade de, ao invés de a gente colocar só um material aqui, a gente utilizar dois materiais, certo? Então, dois materiais ali que vão ser utilizados para formar esse fundo dessa panela. Se a gente tiver um material só, a gente utiliza a lei de Fourier, como a gente está mais acostumada a estudar. Se a gente tiver dois materiais, a gente vai utilizar essa expressão aqui, que a própria questão forneceu para a gente. Então, bora
fazer a comparação entre essas panelas de ferro, de alumínio e essa outra que é composta de metade da espessura de cobre e metade da espessura de aço, bora calcular isso aqui, olha. Bora para a panela de ferro. A panela de ferro, o ferro, tá, tem uma constante de condutividade igual a 8 watts por metro Kelvin. Então, bora calcular o fluxo de calor através dessa panela de ferro. Vai ser igual a K para o ferro, vezes a área, vezes a variação de temperatura, tá ali, T1 menos T2, dividido pela espessura desse material. Colocando aqui o valor que a gente tem, tá? O fluxo de calor para o ferro vai ser igual à constante do ferro, que vale 8, vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura do material. Bora guardar esta informação aqui e fazer o mesmo cálculo agora para o alumínio. Para o alumínio, ó, o fluxo de calor que passa através dessa panela de alumínio vai ser igual à constante do alumínio, já vou colocar aqui os valores, tá? 20, vezes a área. A área, pessoal, vai ser a mesma para todos os três materiais, tá? Vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura total. Novamente, a área, variação de temperatura e espessura vão ser iguais, certo? Então, esse aqui é o fluxo de calor através dessa panela de alumínio. Bora agora utilizar aquela outra expressão que a questão forneceu para a gente calcular o fluxo de calor através dessa base que vai ter ali uma camada de cobre e uma camada de aço, tá? Lembrando que a questão disse para a gente que a espessura total dessas duas camadas vai ser igual a D, sendo que metade dela, ou seja, D sobre 2, vai ser composta do cobre e a outra metade, D sobre 2, composta de aço. Então, bora lá utilizar a expressão que a questão forneceu para a gente? O fluxo de calor, que eu vou botar aqui, ó, cobre, aço, vai ser igual a área, que é a mesma das outras panelas, tá? Vezes a variação de temperatura, que também vai ser a mesma, dividido por a espessura que a gente acabou de ver, né? D sobre 2, dividido pela constante de condutividade do cobre, que vale 40, mais a espessura da camada de aço, que também vale D sobre 2, dividido pela constante de condutividade do aço, que vale 5. A gente pode reescrever essa expressão da seguinte forma, tá? Isso vai ser igual a área vezes a variação de temperatura, dividido por D sobre 80, tá? Esse D sobre 2, pessoal, o 2 passa aqui para baixo, multiplica o 40, tá? Mais D sobre 2 vezes 5, que é igual a 10. Podemos ainda escrever isso dessa forma, ó. A área vezes variação de temperatura, que vai ser igual a... Bora resolver essa soma dessas frações? Vou colocar aqui embaixo 80 no denominador. 80 dividido por 80 igual a 1, vezes D, vai ser igual a D. Opa! Vai ser igual a D. Mais 80 dividido por 10 dá 8, vezes D vai ficar 8D. Como a gente tem embaixo uma fração, essa embaixo multiplica o A vezes delta T, só que invertido, né? A gente vai inverter essa fração de baixo. Então, isso vai ficar como sendo igual a área, vezes variação de temperatura, vezes 80, dividido por D mais 8 sobre D, ou seja, 9D. Reescrevendo isso, pessoal, vai dar o seguinte, ó, que o fluxo de calor através dessa 30 dividido por 9, que é aproximadamente 9, certo? Aproximadamente 9, vezes a área, como eu já comentei com vocês, vai ser igual para as três. Ou seja, na hora de fazer uma comparação entre elas, eu vou dizer o seguinte, ó, o fluxo de calor através do alumínio
que está ali multiplicando aquele valor por 20, vai ser maior do que o fluxo de calor através da panela de cobre e aço, que está multiplicando o valor por 9, que vai ser maior do que o fluxo de calor da panela de ferro, que está multiplicando aquele valor por 8. Lembrando, aquela que permitiu maior fluxo de calor por condução vai ser aquela mais econômica. Então, a de alumínio é mais econômica do que a de cobre e aço, que é mais econômica. Letra B. Valeu, galera, e até a próxima.